Nunca foi tão necessário falar dessa ciência. A ciência da história, a ciência bonita, essa ciência complexa, essa ciência rebelde, essa ciência imprescindível nos nossos dias. A rebelde ciência da história. Mark Bloch já afirmou: a história é a ciência que estuda os homens no tempo. E a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Vamos para mais uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Expedito e eu estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre essa ciência maravilhosa e rebelde, a indefectível ciência da história. Lembrando que a história é uma ciência do presente e é sempre uma inquietação, um problema, um questionamento do presente que nos faz viajar pelos infinitos caminhos do tempo. Pois é, a viagem de hoje é uma viagem sensacional. Mas antes de começar a nossa viagem, vá lá e se inscreva no canal, vá lá, curta o canal, vá lá, acione o sininho para você ajudar a divulgar essa maravilhosa ciência. Hoje vivemos tempos em que o cinema tem um papel fundamental. E no Brasil, apesar de diretores fantásticos e de produções maravilhosas, o cinema vive crises recorrentes, logicamente, dependendo do governo de plantão. E mais, e a televisão? A televisão é o veículo de maior inserção e de maior influência sobre a população brasileira. E é essa inquietação, essa constatação que vamos fazer a viagem de hoje. Vamos para duas datas muito especiais. O dia 18 de setembro de 1941, data da fundação da Atlântida, a maior produtora de chanchada do Brasil. Vamos falar um pouco disso. E 18 de setembro de 1950, ano em que a televisão chegou no Brasil. Pois é, o cinema, e o século XX, podemos dizer, foi o século das imagens. E esses dois acontecimentos comprovam isso. A Atlântida, quando criada, ela tinha o objetivo de produzir filmes sérios, telejornais, mas não caiu no agrado do público e teve muitos problemas de bilheteria. Foi por isso que os fundadores dessa produtora mudaram os caminhos, no ano de 1944, quando produziram um filme chamado Tristezas Não Pagam Dívidas, uma chanchada. Era a estreia da chanchada e era também a estreia da dupla mais carismática do cinema brasileiro, Grande Otelo e Oscaritos. O que é? Parceiro, cheguei! Como é, conterrâneo? Tá depenando esse papo, hein? Olha, pelo que vejo, nós vamos ficar aqui muito tempo. Gaita é mato e o pessoal gosta de jogar. A não ser que apareça aí um tal de Jesse Gore que estão falando. Ele é valente lá para as negas dele. O sucesso foi tamanho que em 1946, com o lançamento do filme Este Mundo é um Pandeiro, outra chanchada, que são assim filmes tipicamente cariocas que trabalham com o exagero, a Atlântida abandonou o projeto inicial e se tornou a maior produtora de chanchadas do Brasil e a produtora de maior sucesso de bilheteria no Brasil. Só que, com a entrada de Severiano Ribeiro Júnior como sócio majoritário, a Atlântida viveu um momento diferente. Ele passou a investir mais em produções hollywoodianas
Isso enfraquece a produção nacional. E no final dos anos 50, as chanchadas já não produziam tanta bilheteria. E em 1962, depois de produzir 66 filmes, a Atlântida encerrou suas atividades. E você deve estar se perguntando, e a televisão? A televisão, que é hoje o veículo de maior influência sobre a população brasileira ainda, apesar das mídias digitais, foi fundada pelo complexo e polêmico Assis Chateaubriand, né? Foi numa tarde, às 17 horas em ponto, quando a televisão teve sua estreia no Brasil. E a princípio era das 18 horas às 23 horas. Né? E o primeiro programa da televisão, da famosa TV Tupi, foi o TV Taba. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Hoje, Canal 4. Apresentado por Homero Silva, com a participação de artistas como Lolita Rodrigues, Hebe Camargo, Lima Duarte, Mazzaropi. O Lima Duarte, inclusive, tem uma história muito interessante. Ele diz que só tinham 2 câmeras e que o Assis Chateaubriand quebrou uma champanhe na inauguração em uma das câmeras, inutilizando essa câmera. E para não passar vergonha, a TV foi ao ar com apenas uma câmera. Folclore ou não, isso torna a história um pouco mais doce e um pouco mais interessante, né? É importante dizer que a televisão no Brasil, ela foi sempre pelo menos no seu período inicial, um jogo de tentativas e erros, em que artistas com muita criatividade, artistas com muita versatilidade, dirigiam, faziam sonoplastia, atuavam, muitos oriundos do rádio, a grande maioria. E houve até um problema inicial, porque vinham do rádio e do teatro, falavam muito alto, e isso incomodava os telespectadores. É uma história super interessante. Importante dizer que em 1951, um ano depois, é fundada a TV Tupi do Rio de Janeiro. Depois, em 1956, a TV Itacolomi, e em 1960, a TV Brasília, formando a Rede Tupi de televisão, né, que vai ser a primeira rede de televisão do Brasil e da América Latina. O século XX foi ou não foi o século das imagens, depois dessa história e desses 2 acontecimentos que nós viajamos e conhecemos no dia de hoje? Pois bem, meus amigos, a história é assim, cheia de filmes, cheia de comerciais, cheia de séries, novela, né? A história também é formada por imagens. E é por isso que eu digo, somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Até um próximo encontro com um próximo tema do mês de setembro ou um outro tema qualquer. Até lá!